Para entender um pouco quais são os efeitos da guerra nas relações comerciais brasileiras, vamos conversar a partir de agora com o presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria Química, a ABIQUIM, Ciro Marino, a quem eu agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vindo, Ciro. Ok, boa tarde a todos. Bom, a indústria química seguramente é uma indústria que depende de importação de produtos de insumos, uma série de insumos também, não é? A Ucrânia, particularmente, ela tem alguma exportação para o Brasil na área de farmacêuticos e alguns outros produtos, etc. É importante, mas não é tão expressivo como as importações que nós temos da Rússia, né? Da Rússia, logicamente, nos últimos dias temos falado muito de fertilizantes, mas existem outros produtos também, como resinas termoplásticas e uma série de outros químicos que nós importamos do país. Ou seja, pode haver algum problema de abastecimento. Eu não creio que nos demais produtos sejam muito críticos, porque existem alternativas nacionais ou outras nações podem atender também, mas o volume de fertilizante realmente é o foco para esse período. A importação brasileira de fertilizante até pouco tempo atrás estava aí entre 90% a 95% mais ou menos das nossas necessidades, e agora nós temos uma planta nacional aqui que reativou umas plantas da Petrobras e já consegue, pelo menos na família dos nitrogenados, né? Acho que vale a pena falar um pouquinho sobre isso. Todos falam, quando falamos de fertilizantes, da sigla NPK, né? É nitrogênio, fósforo e potássio. Pelo menos no nitrogênio ou os nitrogenados, já temos então de volta a produção nacional que pode cobrir parte da deficiência na importação, né? Mas, de qualquer forma, o Brasil vai precisar buscar um equacionamento melhor para esta matéria-prima tão importante para sustentar a nossa agricultura. Perfeito. Agora, na hipótese de essa situação se agravar e o Brasil começar a ter dificuldade no recebimento desse tipo de produtos, fertilizantes especialmente, o senhor entende que isso deve impactar de imediato os preços das nossas commodities, as produções devem ser prejudicadas? Quais outros atores podem suprir essa demanda no mercado nacional? Bom, ok, vamos lá. Vamos primeiro dar uma olhadinha quais seriam as potenciais consequências, né? Sabemos que existe um banimento, uma série de cerceamento às operações comerciais e mesmo bancárias para a Rússia hoje, e essas sanções todas podem redundar ou na dificuldade em produzir lá ou na dificuldade de movimentar cargas. Ainda hoje eu vi que um grande transportador, né, de navio de containers, suspendeu todas as suas operações na Rússia. Então, por um motivo ou outro, quer seja embargo, quer seja sanção econômica e ou logística, algum problema nós vamos ter, né? Eu não sei se será uma interrupção total ou parcial, mas alguma interrupção nós iremos ter, com certeza. Fertilizantes, de forma geral, já estavam, de forma geral, apertados do mundo. Nós já tínhamos algumas dificuldades detectadas ao final do ano passado. O que o Brasil vai ter que fazer agora, em caráter de urgência, é buscar outras fontes, outros países que possam suprir. Logicamente dá um pouco de trabalho, porque a importação da Rússia fica aí ao redor de 28%, 30% mais ou menos de todas as importações brasileiras, né? Então não é um volume desprezível, é um volume bastante grande, difícil de equacionar. Mas a gente sempre conta aqui com a criatividade para a gente poder buscar outras fontes, como eu disse, como eu mencionei, que produzem, ou operações logísticas que sustentem, ou até, às vezes, ter que mexer um pouco no nosso planejamento agrícola. Tem tipos de cultura que dependem mais de nitrogênio, outros dependem de menos de nitrogênio, e a gente pode gerar, talvez, a proteína vegetal por outras rotas. Mas, de qualquer forma, seremos forçosamente aqui, né, obrigados a fazer uma readequação do nosso agronegócio. Perfeito. Estamos conversando com o Ciro Marino, ele é o presidente executivo da ABIQUIM, a Associação Brasileira da Indústria Química. Estamos justamente repercutindo a relação com a Rússia no fornecimento de vários produtos. A hora certa, 1h15.
Seguimos agora com essa entrevista especial com o Ciro Marino, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria Química. E eu peço, por gentileza, a pergunta do nosso comentarista Felipe Bueno. Ciro, boa tarde. Prazer falar com você. Estamos numa situação muito complicada e você já apontou alguns rumos, né, que o Brasil pode tomar no curto prazo. Agora, a gente aprendeu na escola, né, nem sei se usa isso mais no colégio, mas a gente usava uma sigla chamada DIT, Divisão Internacional do Trabalho, e coube ao Brasil por muito tempo, né, e cabe ao Brasil até agora fornecer commodities para o mundo. Porém, né, para processar, para plantar, para processar todo esse alimento que vai para o mundo inteiro e para as nossas próprias mesas, o Brasil depende das importações. Seria esse, né, o momento em que a gente lamenta não ter investido em tecnologia própria? Você citou uma planta da Petrobras, a gente falava sobre isso em dias passados, né, quando começou esse aperto da questão dos fertilizantes. Seria essa hora em que a gente lamenta e busca um caminho eventualmente aqui interno, mas que pode ser muito mais caro até que importar? Inclusive, acho que essa resposta, eu preciso complementar um pouquinho a pergunta anterior. De fato, com escassez é natural para qualquer produto que os preços devem subir, não é? A não ser que a gente tenha alguma intervenção ou que o câmbio nos favoreça nesse próximo período, porque vocês sabem que esses produtos, principalmente os importados, a precificação é feita de um composto do preço do produto em si na origem, FOB, né, que a gente chama no mercado de embarque, e o câmbio, é o composto que define o seu preço final. Eu particularmente tenho visto uma série de commodities com preço subindo, não só pela questão de escassez, mas também causado pela desorganização logística causada há 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Os preços de frete, em alguns casos, decuplicaram, foram multiplicados por 10, né? Então precisamos imaginar que não é uma situação muito simples. Sobre as soluções brasileiras para este assunto, logicamente nós temos a lamentar que a indústria química já há algum tempo não investe. Se você olhar hoje um plano de 4, 5 anos, os investimentos são relativamente pequenos, né? Porque nós temos alguns problemas que precisamos arrumar aqui antes da indústria química voltar a investir. Ou seja, solução para este momento agora não vai acontecer. Numa fábrica nova não se constrói em menos de 3 ou 4 anos, né? Então, qualquer decisão que nós tomarmos hoje tem que ser para fomentar um futuro mais seguro. Preciso pedir, por gentileza, licença, que a gente vai precisar retomar a rede de rádios em todo o Brasil. Já já a gente volta a tratar desse assunto. A hora certa, 1h18. Estamos conversando com o nosso convidado muito especial, o Ciro Marino, presidente executivo da ABIQUIM, Associação Brasileira da Indústria Química. Estamos falando um pouco da dependência do Brasil das importações, dos insumos, dos fertilizantes, os gargalos, os avanços nessa área e também os desafios para o agronegócio nesse segmento. Ciro, por gentileza, gostaria que você retomasse o seu raciocínio e concluísse a resposta. Bom, então, para que a gente pudesse só complementar, eu falava ali logo na abertura que os fertilizantes de forma geral, o NPK, são os nitrogenados, esse é o que mais nos preocupa, de origem russa, né? Porque não são só os nitrogenados, o produto acabado, também intermediários para a produção de nitrogenados também trazemos da Rússia. Mas existem o potássio e também o fósforo, né? E esses produtos, para que nós pudéssemos equacionar, nós precisaríamos também de uma revisão na nossa legislação de mineração, né? Muitos desses produtos eles estão disponíveis, por exemplo, na região amazônica, vou pegar um caso um pouquinho mais crítico, Pará e tal, e para você fazer uma exploração, muitas vezes se encontram obstáculos enormes, porque imagina-se que é a mineração, justamente por fonte dessas que a gente vê, dessas minerações que a gente chama artesanais, que isso não é uma mineração, isso é uma destruição, é uma devastação, o qual o minerador não tem nenhuma responsabilidade com a reconstrução da floresta. Mas uma empresa séria tem condição de fazer uma exploração sustentável no seio da floresta amazônica. Precisaremos, então, rever a legislação para poder trabalharmos em potássio e trabalharmos também com fósforo. E na questão química, que é muito mais relacionada ao nitrogenado, uma política firme.
o nitrogenado depende hoje diretamente do gás natural. Nós tivemos aqui a revisão do plano, do marco geral do gás, há 2 anos aproximadamente, e até hoje a gente ainda não colheu os frutos de uma redução importante, ou seja, o gás brasileiro continua muito mais caro, pontualmente não, porque existe um desequilíbrio na Europa, logicamente acelerado por causa da guerra, que o gás principal de abastecimento da Europa é russo, né? Mas de forma geral, há um desequilíbrio enorme, uma simetria enorme. O Brasil não conseguia competir no passado. Uma vez que a gente passe a olhar de forma estrutural, ou com reformas estruturantes e com uma visão estratégica de país, esses assuntos têm que ser endereçados, que é os que a gente chama, né, de biossegurança, tanto intermediários químicos para farmacêuticos, como os intermediários químicos para a indústria de fertilizantes também.